encontrando um novo começo, um anseio comum ao ser humano, talvez a muitos de nós nesta noite, encontrar uma nova oportunidade de recomeçar. Vamos hoje, pensando nisto, olhar o texto que está em Lucas capítulo 22, terceiro evangelho, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 22, vamos focar do verso 54 ao verso 62, um novo começo, encontrá-lo. A palavra de Deus é sobre isto, um novo começo. Lucas, então, 22, começando com o verso 54, há um verso nas Escrituras que elabora e expressa bem este tema do novo começo. 2 Coríntios 5:17. Antes de lermos o texto desta noite em Lucas, vamos recordar este versículo que vale a pena até ser memorizado, como tem sido memorizado por milhões de crentes no mundo e através dos séculos. Vamos dizer juntos este verso: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Experiência única em Jesus Cristo e possível em Jesus Cristo. Nosso texto no Evangelho agora, a passagem então da vida de Jesus com seus discípulos e ali já próximo da sua prisão e então crucificação. Nós vamos focar mais a partir do verso 54, mas só vamos entender melhor esses versos se nós retornarmos um pouco nesse capítulo 22, retornar ao verso 31. Então, primeiro vamos ler 31 a 34, e nós temos aqui nesse capítulo Jesus falando da sua prisão, morte e ressurreição, avisando, alertando os seus discípulos que esse seria o caminho, e algumas reações. E aqui vamos ler uma delas. Verso 31, então, primeiramente, a palavra de Deus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará que me conhece. 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Palavra de Jesus a Pedro, aqui também chamado Simão, ele tinha esses 2 nomes, Simão, Pedro. E agora os nossos versos para nosso foco, começando no verso 54, vamos até o verso 62, que a palavra do Senhor seja recebida com alegria no seu coração agora, e que ela abençoe o seu coração nesse momento. Ouça a narrativa. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles.
Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. No verso 33, quando o Senhor Jesus disse que eles, os discípulos, saberiam de fracassar quando ele fosse preso, no verso 33, Pedro responde dizendo: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Afirmativa, forte e convicta. Mas mais tarde, quando Jesus é preso e Pedro procura seguir incógnito, ali naquela grande casa e no pátio, a casa do sumo sacerdote, diz o verso 56, uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, não o conheço. No verso 61, narra esse tremendo momento. Pedro ali, no meio daquele grupo todo que estava ali no pátio, e o Senhor Jesus à distância preso. E diz o verso 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E o verso 62 diz: saindo dali, Pedro chorou amargamente. Esta é a palavra do Senhor. Dizem que no rio da vida, 2 lágrimas se encontraram e uma perguntou para a outra: quem é você? E a primeira lágrima respondeu então: eu sou a lágrima daquela jovem que amou profundamente um rapaz, mas o perdeu. E então ela também perguntou à outra: e você quem é? E a outra lágrima disse, segundo a história: eu sou a lágrima da jovem que casou com aquele rapaz. É o rio da vida, um rio de muitas lágrimas e que vem por todas as formas e de todo tipo. Faz parte da nossa experiência humana carregar as lágrimas, e nós precisamos dirimir essa experiência das lágrimas, porque há muitos tipos. E nós encontramos aqui na palavra de Deus um caminho para dirimirmos, e especialmente uma lágrima que nós precisamos atentar para ela, um choro que precisamos observar com cuidado. Aqui está essa narrativa que envolve principalmente Pedro em relação a Jesus Cristo. Pedro, um apóstolo que fez uma grande obra e se tornou renomado aí à volta do mundo, inclusive hoje, passado 20 séculos. Grande personagem, impactou a história, tem presença garantida na história, mas precisamos lembrar que se ele é isso tudo e foi um grande instrumento na mão de Deus,
Tudo teve um começo num choro, ou melhor, podemos dizer até um recomeço pelo choro, mas um choro específico, um choro que estabelece, marca um recomeço, um novo começo, uma nova oportunidade. E esse choro que nós temos nesse texto aqui, que é encontrado na vida de Pedro, esse choro muito específico, é um choro inclusive raro, precioso, mas raro, infelizmente. Essa preciosidade deveria ser achada de forma mais comum na vida humana, mas não é um choro raro. Nós, em geral, preferimos rir, na verdade, do que chorar. É uma escolha que se faz rapidamente. Prefiro rir do que chorar. Mas este choro aqui específico, que encontramos aqui na experiência de Pedro, e que tem sido encontrado na experiência de tantos discípulos de Cristo, esse choro específico, esse choro certo, é mais relevante e significativo do que o melhor dos risos e gargalhadas. É um choro que deve ser desejado por todo ser humano. É um choro do recomeço. O novo recomeço choroso encontramos aqui. Nós encontramos isto, um novo começo choroso. Será que entendemos isso? Será que desejamos isto? Não, eu não quero um novo começo choroso, talvez alguém diria. Mas aqui está a preciosidade do novo começo choroso. Um novo começo que então é pelo choro. É aquele novo começo que só acontece, é possível se passar pelo choro. Para essa experiência de ter um novo começo através do choro, é preciso que nós abandonemos as alternativas. É preciso abandonar as alternativas. Nós temos aqui Pedro nessa situação. Ele é questionado 3 vezes. 3 vezes, ele está incógnito ali. Ele que disse que queria até a morte com Jesus Cristo, se escondeu, e agora ele deu um jeito de penetrar aquela casa. O Evangelho de João conta como é que ele entrou, como é que foi permitido ele entrar naquela casa, uma casa grande, com um pátio grande, mas onde entravam os guardas e algumas pessoas. Mas a noite está agitada, Jesus foi preso, há um número grande de pessoas ali, e Pedro consegue entrar também ali. E lá ele está no meio daquele povo, e chega o momento quando alguém entende que o reconheceu como fazendo parte do grupo de Jesus, que estava preso ali à vista deles à distância. E o que é que Pedro faz quando ele é questionado 3 vezes? Aliás, a última, inclusive, a pessoa que o identifica diz: você é um deles sim, porque você é um galileu. É um galileu. Como acontece em todos os países, culturas, acontece na nossa terra, o sujeito vem de uma dada região, ele tem um sotaque marcante. Naquela região se fala a mesma língua, mas com uma música diferente, e se veste às vezes até diferente, e nós então identificamos: você é um galileu. Estou em Jerusalém, não estou na Galileia. Jerusalém não fica na Galileia, fica até longe da Galileia, e Jerusalém fica na Judeia. Você é de lá, não é? Você é do norte, você é do sul, enfim. E o que Pedro faz quando ele é questionado, colocado contra a parede 3 vezes? Pedro objetiva se preservar. Ele focou em se preservar, e focando em se preservar, o que ele faz? Nega. Ele nega o fato. Não era ele um dos que seguiam Jesus Cristo, não era ele alguém do círculo até mais próximo de Jesus, chamados 12. Nega. E no último ele diz: não, você, eu não sei o que você está falando. Que coisa é esta? E outros evangelhos diz que ele inclusive praguejou, disse alguma palavra ali que não era muito recomendável. Reagiu forte. Se preservar. Essa é uma atitude comum do ser humano. Quando é apanhado numa dada situação, onde pode ficar evidente que ele tomou um atalho que não devia tomar, entrou por caminhos que não deveria entrar, e aí então vem aqueles recursos para se preservar.
Ao invés de ter um compromisso com a verdade, ao invés de Pedro ter um compromisso com Jesus Cristo, seu Senhor, ele pôs isso em segundo lugar, ou em terceiro, último, não sei. Em primeiro lugar está a preservação da minha integridade, minha honra, e então preciso usar subterfúgios para que isso não seja manchado. Negou, não sei. Ele primeiro negou, depois disso eu não sei, depois disso eu não sei do que está falando. E por aí estão as diversas alternativas que se adota para se lidar com as escorregadas, com o erro, com o fracasso, e principalmente para o ser humano tratar com o fato que o seu ser é um ser devedor diante da santidade e justiça de Deus. É comum se usar a racionalização. Então, quando se é apanhado na contramão, começa-se a justificar a falha, busca-se justificar. Foi apanhado na contramão, e aí então, sabe o que aconteceu? É que eu vinha na outra rua, alguém me fechou, e eu fui forçado a entrar na contramão. Se justifica, se racionaliza de alguma forma, busca-se transferência. Como é comum, vivemos hoje na sociedade da transferência. Eu errei, mas sabe, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Todo mundo está pronto para transferir a sua responsabilidade e culpa para o outro. Nos conflitos conjugais, transferência, o outro é culpado. Não se assume aquilo que cabe à própria pessoa. E transferindo, então, eu estou desta forma protegido do meu erro e ser culpado. Também usamos a explicação. Queremos explicar o nosso erro, procurando diminuí-lo, ou com uma boa explicação eliminá-lo. Ele não existe realmente, deixe-me explicar esse negócio aí. E queremos eliminar a gravidade do problema, queremos amenizar a gravidade, e nós queremos mudar a realidade das coisas. A explicação, um grande subterfúgio do coração humano. E alguns procuram compensar no sentido religioso, com obras. Errou feio, mas sabe, eu entendo que a questão com Deus é como aquela balança antiga de 2 pratos. Então eu coloquei aqui o meu erro, o meu pecado, minha falha nessa balança, pendeu. Eu vou fazer algumas coisas e equilibrar isso aqui, sabe? Se eu fizer isso de bom, vai compensar, achando que pode trabalhar dessa forma com a justiça de Deus e também com a justiça dos homens, o julgamento dos homens. Então eu vou purgar o meu erro. Eu errei, agora vou fazer isso para purgar este erro. Mas também usamos isto, o ser humano usa essa compensação não somente em termos religiosos, mas mesmo nos relacionamentos. Pessoas erram feios, e para não ter que reconhecer o seu erro feio e dar um jeito de se ultrapassar isso, ele vem com outras coisas, agrados, manipulação, e não trata do problema e não assume que errou. São alternativas. Para se experimentar o novo começo pelo choro, é preciso abandonar esses caminhos, essas alternativas, esses recursos humanos que são falhos, são condenáveis e nunca darão realmente um novo começo. Nenhum deles. E podemos continuar citando outros. Recursos esses que as pessoas usam, alguns que são até encontrados de uma forma muito bem elaborada em muitas técnicas de terapia. É preciso tomar cuidado. Novo começo vem pelo choro e não é por alternativas. Esse novo começo pelo choro precisa enfrentar a verdade. É aquele que enfrenta a verdade. Pedro teve uma reação aqui defensiva, não é?
Podemos dizer isso. Sabe, quando você fala com alguém que errou, pessoa defensiva, ela fica muito defensiva e ela dá um jeito de reagir forte para que você não chegue nele e não o exponha. Aqui está Pedro fazendo isso. E a pessoa defensiva, quando se age dessa forma, está o quê? De uma certa forma tentando bloquear a verdade. Da verdade vir à tona e ser conhecida, ele ser exposto. Mas esse não é o caminho para um novo começo, esse novo começo pelo choro. O novo começo pelo choro exige esse enfrentar da verdade, abandonar todo o camuflar, não é? Camuflar a verdade. Por exemplo, se esconde o seu erro atrás de outros fatos. Você traz outros fatos de uma forma ali para camuflar o seu. Você tenta suprimir, por exemplo, as pessoas tentam suprimir a verdade. Negam o fato. Alguns tentam distorcer para não ter que encarar a verdade como ela realmente é. Mudam a descrição do que se deu, do que foi feito, alteram a narrativa do que aconteceu. E muitas formas de não se enfrentar a verdade, os subterfúgios. Também se usa a atitude de confundir. Mistura-se o que fez de errado, a verdade do que foi feito de errado, com outras pessoas, traz outras pessoas, mistura com outros acontecimentos ou fatos, e aí embaça o horizonte e não se consegue ver o seu erro, o fato do seu erro. Então, formas de se derrotar a verdade, mas quem faz isso nunca experimenta um novo começo segundo o Evangelho e as Escrituras. O novo começo passa pelo choro e isso exige enfrentar a verdade. Por isso que o novo começo pelo choro vai pedir de você, de cada ser humano, o assumir do erro. É preciso assumir o erro, chegar a esse ponto. É interessante ver aqui as Escrituras Sagradas com esta característica dela que não é de outras literaturas. Aqui está Pedro sendo exposto como aquele que errou. Não há nenhuma tentativa de esconder. Mas Pedro é um dos heróis do cristianismo, vamos chamar assim. É uma das figuras principais. Como que se vai vender, propagar uma ideia, uma religião, se a gente mostra o lado fraco do personagem que é importante? Essa escorregada de Pedro não põe no Evangelho. É assim que nós conhecemos, por exemplo, na vida política. Por isso que as Escrituras, os Evangelhos, as Escrituras em geral, são textos únicos. Os personagens principais são feitos de barro e ela expõe isto. Não há nenhuma tentativa de elaborar grandezas humanas. Há fatos que até chocam nas Escrituras, tal é o realismo com que ela expõe os seus personagens, as suas fraquezas. Às vezes se fala de heróis bíblicos, mas sabe, nós olhamos as Escrituras e a gente conclui que não há herói realmente na Bíblia. Há personagens que nas mãos de Deus fizeram grandes feitos, sim, mas quando lemos a história todas deles, encontramos a Bíblia também narrando momentos tristes da vida deles. Porque esta não é uma história baseada nas virtudes e méritos, capacidades humanas, mas é sobre a história da graça de Deus que pode oferecer um novo começo. E aqui está Pedro exposto, como fracassou. E aliás, há um outro momento na vida dele em que ele é exposto de novo como alguém que fracassa. Pessoas falhas, pessoas que têm erros e precisam assumir os seus erros. É o que nós encontramos aqui. O realismo do erro, do pecado, da falha, do fracasso diante de Deus,
precisa acontecer diante dos nossos olhos. É preciso esse realismo. Não explicar, não desconversar. Nós vivemos dias em que o vocabulário do Evangelho, da fé cristã, está sendo abandonado. E o que está dominando é o vocabulário do mundo psicológico. E as categorias com as quais a Bíblia fala estão sendo abafadas através de troca de nomenclatura e querendo se apontar outras categorias para não ter que se lidar com essas que apontam fatos difíceis do ser humano. O realismo do erro, do pecado, do fracasso humano. É preciso assumir isto. Isto é a responsabilidade pessoal. Davi, outro personagem de destaque e importância nas Escrituras, mas que além de realizar feitos grandiosos para a causa de Deus, também fracassou de forma triste na sua vida, a Bíblia relata. E há um salmo onde ele faz toda uma confissão. E ele diz: pequei contra ti somente pequei. O verbo aí na primeira pessoa. Não foi meu pai que pecou, não foi meu irmão, não foi meu vizinho, não foi meu cônjuge, eu pequei. E pequei contra o quê? Primeiramente contra ti, Senhor. Ponto final. É isso. E acabou. Esse realismo de enfrentar o problema moral e a falha humana, de que o ser humano, pobres, ricos, são todos pecadores, falhos, e chegar no momento quando então eu reconheço a minha questão, assumir o meu erro. O novo começo pelo choro exige esse assumir. Ninguém vai experimentar o novo começo se não passar por esse assumir, um choro que leva a assumir o erro. Sou pecador, em verdade, eu errei, eu pequei, eu sou pecador diante de Deus. Então esse novo começo pelo choro pede um reconhecimento da culpa. Quando então não apenas se assume o erro, mas se reconhece a culpa. Sou culpado. Pedro vai ter que lidar com esse fato. Primeira pessoa que o abordou aqui nessa narrativa, a jovem disse: você é um deles. E diz o texto bíblico que Pedro negou. Esse é o verbo. E na língua que foi escrito este evangelho, no grego antigo, esse negou é exatamente o oposto de confessou. Ao invés de Pedro confessar a Cristo, Pedro negou a Cristo. Ao invés de confessar a Cristo, ele negou Cristo. Pedro tem que reconhecer essa culpa. Isso tem que cair sobre ele. É preciso reconhecer a culpa. O verbo singularizar, é preciso fazermos isso. Isto é especificar, particularizar. É isto aqui. Minha culpa. Aqui está a minha culpa. Ter essa clareza, essa definição cristalina do erro, o que eu fiz, quem sou eu diante de Deus. Esta confissão, reconhecer a culpa envolve esta confissão que singulariza, que faz com clareza a expressão, essa expressão internalizada no meu íntimo, e então também expressa fora de mim, de que há dolo em mim, há erro em mim, e o clamor, porque por perdão, porque eu sou culpado. Eu sou culpado. Não é minha mãe, não é meu pai, não é a sociedade, não é minha condição financeira. Eu tenho um problema sério diante da santidade e justiça de Deus. Confessar isso. E a confissão real é a confissão a Deus.
para quem vamos confessar o nosso erro? Se erramos contra alguém, um outro ser humano, certamente temos que confessar nosso erro a ele. Mas fica faltando ainda algo, porque há uma verdade maior, há uma justiça maior. E o fórum onde a confissão primeira deve acontecer é na presença de Deus. Aliás, quando nós confessamos a Deus uma falha nossa com o próximo, confessar com o próximo depois é fácil. Na verdade, nossa dificuldade de confessar ao próximo é porque nós não resolvemos com Deus. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus e diante da graça dele em Cristo e dizemos: errei, perdoa-me, depois ir ao próximo é caminho bem fácil. Nosso problema é com Deus. Nós precisamos reconhecer nossa culpa, clamar por perdão. Eu preciso de perdão, isto é, de graça, misericórdia. Não tenho justiça para compensar. Esse é o novo começo pelo choro, que passa pelo reconhecimento da culpa. E então, o novo começo pelo choro vem quando nós abraçamos o arrependimento. Saindo dali, chorou amargamente. Você consegue, nessa pequenina frase, sentir o peso do que se passa aqui? Lá está Pedro, incógnito, um pescador, um homem forte, valente, incógnito, esperto o suficiente para se safar ali. E é este homem que vai ao choro, mas não somente um choro, mas a um choro amargo, difícil. Nós choramos por muitas razões, não é verdade? Nós choramos por alegria, nós choramos por estímulos, um filme, a cebola cortada. Chora-se também por ira, a ira é tão forte que vai às lágrimas. Chora-se por lamentação, algo que não foi como se queria. Chora-se por remorso. Uma vez eu estava participando de um funeral de um homem, professor de uma grande universidade. Não havia muitas pessoas. Estavam ali 2 filhos. E quando foi colocado ali o caixão, já na sepultura, o filho mais novo, tinha uns 22 anos por aí, eu creio, debruçou sobre o caixão e chorou tremendamente. A tia que estava no meu lado me explicou: ele e o pai tiveram muitos problemas. Choro de saudade, não. Choro de remorso. Aliás, quando você for a um funeral, lembre-se disso. Muito choro, mas não são iguais. E eu, pela minha experiência, arrisco dizer que a maior parte é por remorso, culpa, etc. Antes, acima da dor, da tristeza, da perda. Mas choramos por tristeza quando algo triste nos acontece. Choramos de dor, quando a dor é muito intensa, podemos chorar. Mas não é nenhum desses choros que leva ao novo começo. É este choro específico que abraça o arrependimento. Este é o choro de Pedro aqui, quando ele chora amargamente. É o choro do quebrantamento. Quando você fica desarmado e você para com as suas defesas e o Espírito Santo penetra o seu coração e então derruba todas as fortalezas. Aí é novo começo, porque vem o choro do arrependimento. É um choro especial, é o choro da conversão. Diferencie sempre remorso de arrependimento. Você vê a pessoa com remorso e pensa que ela está arrependida. Não é a mesma coisa. Remorso é tristeza, é angústia, é lamentação.
porque foi apanhado, porque não deu certo o esquema. Esse é o remorso. E você pode pensar que a pessoa está com arrependimento. Não, está com remorso. Uma vez eu vi uma pessoa, estávamos à mesa para uma refeição, e ela bateu a xícara com café com leite, esparramou quase todo o conteúdo na toalha bonita, e ela começou a bater na mesa. Eu sou um desastrado, sempre faço isso, e eu não aprendo. Isso aí podemos comparar com remorso. Não conserta nada, não leva a nada. Arrependimento é levantar da cadeira e dizer: eu sinto muito, ir lá buscar uma toalha nova, limpar a mesa, ficar ali naquele esbravejar, até deixando todo mundo meio incomodado, a família já ficou intimidada. Isso não é arrependimento, é remorso. Arrependimento é diferente. Novo começo vem pelo arrependimento. Pedro chorou. Estamos falando novo começo pelo choro, olhando Pedro, mas a questão não é o choro, a questão é o arrependimento. Alguns são mais chorosos, outros são menos. Talvez você não chegue às lágrimas visíveis, mas um choro no coração, um choro amargo, de arrependimento, sentindo a sua culpa, confessando e pedindo a Deus mudança. Choro que precisa ser achado em nós, este íntimo. Choro externo acontece mais em um e no outro. Dizem que as mulheres choram 5 vezes mais do que os homens. Não sei quem contou isso, como é que se mediu esse negócio, mas se escreve por aí isso. A questão é ser homem ou mulher, talvez com lágrimas físicas, mas o que importa é se há as lágrimas do coração e arrependimento. Essas são as lágrimas de Pedro aqui. O Senhor tinha avisado ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, começando às 6 horas da tarde, 3 horas cada uma. 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3. E essa do galo cantor, entendido que é deste tempo aí da meia-noite às 3 da manhã. Sabemos que Jesus passou a noite em julgamento, indo daqui para lá e sendo ouvido. Durante esse tempo aí, o Senhor Jesus tinha alertado Pedro que isso ia acontecer. Mas o Senhor disse para ele ali, primeiro ele disse a todos: olha, o diabo pediu para peneirá-los como trigo, não é verdade? Cirandar. Mas eu orei por vocês. E aí, quando o Senhor fala a palavra específica: Pedro, você vai me negar, Pedro, 3 vezes antes do galo cantar. O Senhor diz a ele: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. O Senhor já olha para a experiência acontecendo dele negar, mas o Senhor também fala que Pedro iria para a experiência desta conversão, deste mudar, retornar. Um novo começo. Novo começo. E chega aquele momento difícil para Pedro, mas maravilhoso. O galo cantou. Ele negou. Foi como o Senhor falou. O verso 61 diz: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Você pode imaginar o que foi isso para Pedro?
Mas o maravilhoso dia, quando o Senhor se vira e se volta para você e olha diretamente para você. Sabe aquele momento quando todas as explicações, racionalizações, todos os muros que você constrói em volta, você protege todo mundo, protege do marido, da mulher, dos filhos, da sociedade, e você constrói, e tudo isso cai por terra. Pedro, o hábil negador, racionalizador, nem o conheço, sem palavras, sobrou lágrimas, sobrou arrependimento. Quando os olhos do Senhor encontrou os olhos dele. O Senhor faz isso conosco. Hora difícil, hora da verdade, mas é hora da cura, é hora do novo começo. Quando você se converter, que momento. O Senhor se volta para ele, olha para ele, para que Pedro possa se voltar para o Senhor. Mas aí ele tem que passar por esse momento de cair em si, e o choro amargo acontece. Mas depois do choro e do arrependimento, o verdadeiro arrependimento não remorso, vem esta leveza de alma, leveza da culpa resolvida, erradicada. Não preciso mais essa carga enorme da racionalização, essa carga enorme de ficar colocando máscaras. Eu não preciso essa carga enorme de ficar me impondo aos outros com poder, com isso, com aquilo. Eu não preciso mais nada disso. Fiquei leve. Chorei, o choro do arrependimento. Tenho liberdade. A liberdade do perdão, como o perdão libera. Fui perdoado pelo Senhor, chorei na presença dEle, e eu posso recomeçar. Na graça dEle a página é virada, e posso iniciar de novo. Cheguei à reorientação, cheguei à conversão, a direção da minha caminhada, a forma da minha caminhada, são totalmente opostas às formas, a direção da caminhada anterior. Isto que é conversão, são formas opostas. Aconteceu em mim essa experiência maravilhosa. Nós mudamos, é o recomeço, o verdadeiro recomeço, não a maquiada. Não a maquiada, não a garibada, não como na gíria aí, por exemplo, do mercado de automóveis, dá um tapa aí. Não, Jesus não dá um tapa. Jesus nos leva ao choro do arrependimento, que é então um verdadeiro recomeço. Aceitar e agir na nova forma e oportunidade em Cristo. E aí mudou, e muda de verdade. Como muda, não é? Não mais a forma de ser. Nenhum de nós, nenhum ser humano se torna cristão no sentido bíblico. Nenhum ser humano se torna discípulo de Cristo. Nenhum ser humano é reconciliado com Deus em Cristo eternamente, se não passar por esse novo começo, o choro do novo começo, que é a verdade, o arrependimento no coração, o cair em si, profundamente em si, na sua verdade, na sua realidade, na sua culpa. O que é encontrar com Deus no Cristo crucificado, senão isso? O que é a cruz de Cristo, senão a exposição de quem nós realmente somos? E como não ser levado ao choro do arrependimento, ou ao arrependimento quando se depara de verdade com Cristo crucificado? É a minha morte, é a minha condição ali, é o meu lugar que Ele tomou. Não há outra possibilidade, somente essa. E quando nós somos deles na nova caminhada, nós haveremos ainda de ter os nossos tropeços, mas nós já sabemos
Como nós lidamos com isso? A forma de lidarmos com o nosso tropeço já foi acertada quando nós tivemos um novo começo em Cristo. Nós retomamos indo ao Pai em Cristo e confessando e chorando amargamente. Quando nós vamos à cruz, morremos com Cristo, reconhecemos ali, deixamos nosso fardo, Ele tomou sobre ele nosso fardo. Com humildade nós vemos que temos a carência, a necessidade de favor, misericórdia, e recebemos humildemente. Nós nascemos também ao morrer com Cristo, nascemos com Ele no Cristo ressurreto para uma nova vida. Nos tornamos nova criação. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que coisas novas surgiram. Novo nascimento, Jesus fala sobre isto. Agora somos em Cristo realmente filhos de Deus, como diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. Todos quantos o receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não são todos os seres humanos filhos de Deus, não, são todos criaturas de Deus. Filhos de Deus, tecnicamente, do ponto de vista teológico, somente quem está em Cristo. Mas somos filhos de Deus. Criei 2 filhas, muitos de vocês estão criando filhos, outros de vocês estão como eu, já criaram. Minhas filhas, às vezes foram falhas, erraram. Uma vez cheguei em casa e algo que era comum não aconteceu. Não fui recebido com alegria pelas 2, vieram me ver porque eu cheguei. Sumiram, pequeninas ainda, sumiram. Estranhei, o que acontece? Fui achar uma num cantinho lá, num quarto, outra num outro cantinho amontoada. Dei uma pesquisadinha rápida, descobri. Haviam feito algo que não deviam ter feito. E o que fizeram, não dava para corrigir, ia ser achado. Se esconderam. Quando elas fizeram aquilo, elas deixaram de ser minhas filhas. É isso? Não. Esse status não mudou, nunca mudou, eu nunca mudaria isso também. Se pudesse mudar, não mudaria. O que elas fizeram, elas quebraram a comunhão comigo. Eu coloquei orientação, a mãe colocou orientação, e elas romperam com isto. Por isso, começaram a fugir. E aí fui atrás para corrigir esse negócio. Elas precisavam reconhecer o erro, precisavam pedir desculpas, e no caso aplicar ali um pequeno castigo, mas aí então humildes, retornar à alegria da comunhão, não precisa esconder mais de mim, nem da mãe. Assim é o nosso caminhar com Deus. Se estamos em Cristo, estamos um novo começo, passamos pelo choro do arrependimento. Mas ainda enquanto Deus trabalha em nós a santificação, até que cheguemos à glória, outros momentos nós teremos que chorar o choro do arrependimento, não para nos tornarmos novamente filhos de Deus em Cristo, mas porque nós somos filhos de Deus em Cristo. E a maravilha é que o nosso Deus está trabalhando em nós como trabalhou naquele primeiro dia, e somos dele, e na graça dele podemos chorar na presença dele, o choro do novo começo, e chegarmos à leveza, e deixarmos a carga da fuga, a carga das explicações, a carga da imposição, e de coração aberto retomarmos a nossa caminhada com ele. Pedro chorou amargamente. Quando você se converter, Pedro, fortalece os seus irmãos. Há um compositor evangélico chamado Paulo César, ele é conhecido como Paulo César, do grupo Logos. Ele compõe letras saudáveis do ponto de vista bíblico, teológico. E ele tem uma música que ouvi ele dizer uma vez que ele escreveu pensando num amigo dele
que falhou de uma forma muito grave. E ele compôs essa música pensando em seu amigo. A letra diz assim: quantas vezes pensou que era forte, se achando seguro, o inimigo o fez tropeçar. Deixou-se envolver, se esqueceu dos conselhos que sempre firmaram seus passos, lhe deram vitória sem fim. E agora, caído, doído de corpo e de alma e de tudo, amigos à parte, portas fechadas, amores partidos, pedaços no chão. E ali, escondido, isolado, ouvindo as conversas do acusador, curtindo a vergonha no escuro, agora inseguro, sem nenhum valor. Do fundo do poço, movido por graça e amor, derrama-se diante de Deus, seu Senhor, confessando o pecado, suplicando perdão. E de Deus ouviu, e Deus ouviu o seu clamor, estendeu-lhe a mão, restaurou seu coração. Você já pode ir. E Deus ouviu o seu clamor, estendeu-lhe a mão, restaurou o seu coração. Você já pode ir. Restaurou o seu coração. Você já pode ir. Lavado no sangue de Cristo. Você já pode ir. Lavado no sangue de Cristo. Você já pode ir. Recomeço somente em Cristo, no arrependimento verdadeiro. Ou então não há. Mas, quando acontece, é maravilhoso. Restaurou o seu coração, você já pode ir. Lavado no sangue de Cristo, você já pode ir. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.